Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Você sabia que a grande parte das empresas no Brasil tem um perfil familiar? Elas movem a economia, mas enfrentam um grande desafio, que é sobreviver a uma segunda ou até terceira geração. Quando o fundador sai de cena, o que fica é apenas um negócio ou uma herança em conflitos? Como o poder e o afeto familiar se misturam nesse momento? Para conversarmos sobre as dinâmicas de poder e as territorialidades na sucessão familiar, recebemos hoje, de pesquisa, a advogada, coordenadora do curso de Direito da Univale e mestre em Gestão Integrada do Território, Caísa Lauar, que pesquisou a fundo como as famílias empresárias lidam com a sucessão familiar. Caísa, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Ed. Caísa, o prazer é todo nosso te receber, aqui no nosso programa. No direito, quando a gente fala, de empresas, a gente pensa muito em contratos, estatutos, mas o direito ele lida, com vários formatos de empresas, vamos dizer assim. Um deles é a empresa familiar. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é uma empresa familiar, como configurar isso? Olha só, a empresa familiar, ela não é algo distinto de uma empresa tradicional, né? Agora, o que a distingue é o fato dela ter nascido, sido constituída por um núcleo familiar. Então, ela vai continuar tendo a mesma estrutura jurídica, a constituição de seu contrato social, todo o seu quadro de participantes, igual a todas as outras. Porém, o que a diferencia é que há um núcleo familiar, houve a constituição dela por meio de uma pessoa que é o seu fundador, que normalmente é o patriarca, Então, começa dessa forma. E aí, na sua pesquisa, você traz o conceito de territorialidade para pensar essas empresas familiares. O que significa dizer que uma empresa familiar seria aí um território em disputa? Olha só, foi um desafio muito grande quando eu comecei a pesquisa, porque a gente, nos nossos estudos, quando a gente começa a estudar o JIT em si, a gente tem uma visão de território muito limitada. E quando eu comecei a entender a empresa como um território, aí que surgiu e que tudo fez sentido na minha pesquisa. Então, a empresa ela se torna esse território porque dentro dela tem aquelas relações interpessoais e concretiza-se, ainda que na sutileza, o poder, no silêncio, todos sabem o seu papel, todos sabem quem é que tem o comando. Então, nada, às vezes, é falado, é verbalizado, mas que a estrutura, ela se mantém e acontece que, na sutileza, nos detalhes, todos sabem o seu papel dentro daquele organismo e daquele território. E isso é importante, porque assim, quando a gente pensa que essas empresas familiares têm essa dinâmica velada, as coisas não são verbalizadas, não estão escritas em lugar nenhum, essa dinâmica, aí, por outro lado a gente vê que normalmente esse fundador, quem criou essa empresa, ele não quer no popular largar o osso, E aí fica o dilema entre preparar um herdeiro para sucedê-lo e ao mesmo tempo a dificuldade de largar o osso, de aposentar, de deixar que a empresa siga seu caminho numa outra gestão, Por que isso é difícil? Qual que é a dificuldade que as empresas encontram? Olha, dentro, na minha pesquisa, eu identifiquei algo e que foi muito interessante, é que esse fundador, ele não consegue se identificar sem ser o fundador. Então, a identidade dele não sabe onde que termina o ser humano, o indivíduo, Sim. E começa a empresa. E o fato dele saber da sua finitude, isso faz com que ele mantenha a empresa sob o seu controle, porque ele não está conseguindo se identificar como um indivíduo ou simplesmente por aquele que foi
o que constituiu toda aquela estrutura, que vai passar para a sua outra geração. Então é por isso que tem essa dificuldade, porque é como se ele estivesse perdendo a sua identidade. E aí, né, essa questão, né, subjetiva desse empresário, né, que normalmente é um empresário de sucesso, construiu, né, toda a empresa, né, e que leva o seu nome, né, a empresa de fulano, né, isso é importante. Na sua pesquisa, você analisou, né, casos reais, concretos, né. Quando a gente pensa aí nas armadilhas que podem existir, né, nessa sucessão de uma empresa familiar, qual que é o erro mais comum que as famílias cometem, né, tanto ao planejar ou não planejar a sucessão, né? Sabe-se que o patriarca, o dono da empresa, ele precisa parar ou ele vai parar. E aí, ou se faz o planejamento ou não se faz. Sim. Quais são os erros mais comuns que acontecem? Eu vou começar pelo erro que causa essa ruptura, né? É não falar, é não verbalizar como que vai ser estruturada essa empresa após a saída do seu fundador. Então, quando você não estrutura e deixa muito claro sobre essa dinâmica, automaticamente, né, ou assim, a maioria das vezes, a geração que vai assumir, ela não tem interesse. Então, ela também não se identifica como aquele que vai suceder. Né? E aí é como se houvesse a morte do fundador, da figura do fundador. E aí ele também se torna uma pessoa que está negando essa continuidade. Então ele também sofre muito. Né? Em contrapartida, para ter essa longevidade nos negócios, é você já estabelecer algumas tratativas e envolver essa geração, né, e aqueles que possuem também o feeling de ser empresário, de gostar daquele ambiente, para colocá-lo e ensiná-lo, né, porque ele não vai entrar na diretoria, ele não vai entrar direto no comando. Ele vai passar por etapas. Então, essas etapas é que torna a sucessão bem sucedida. E isso é importante, né? Porque assim, quando não se tem todo esse trabalho nesse processo de sucessão, né, que é preparar, né, para quem for suceder, de fato conhecer a empresa a fundo, né, entender a dinâmica, muitas famílias elas acabam evitando em falar, né, dessa sucessão. Sim. Porque parece que é isso, né? Que está falando da morte, está desejando a morte dessa pessoa. Temos que arrumar um outro sucessor, né? Ou uma aposentadoria forçada, questionar, né, a capacidade Sim. mental, enfim. Como quebrar, né, com esse silêncio sem criar um conflito imediato, por exemplo, na mesa de jantar da família, né? Como tocar no assunto? Isso é uma questão que a gente também tem que tratar, e não é somente no campo científico. Né? No campo também da prática, a gente fala muito sobre isso, porque tem uma diferença bem sutil da empresa familiar, da família empresária, né? Porque a empresa familiar é essa estrutura, né? Agora, a família que ela é empresária, ela tem a estrutura da identidade, ela não sabe ser outra coisa. Então, se não separar onde se fala de negócio, você só vai falar de negócio, né? Mas eu acredito, né, como advogada também, nesse cenário, que a melhor forma é conversar e estabelecer, nem que seja assim, tomar conhecimento também, né? Pode começar sem pensar em nada disso. Mas, eu sempre falo isso, ninguém começa um negócio para ele fechar, para ele acabar, né? A gente sempre pensa que os herdeiros irão assumir, né? Então, se eu quero que ele assuma, como que eu vou projetar essa empresa para ser transmitida?
né? E muitas pessoas, infelizmente, muitos empresários entendem que pensar nisso é antecipar a morte, né? E aí, ou a aposentadoria. E ele não quer largar aquilo que é o comando dele. E que o identifica, né? Exatamente. A gente, em uma edição aqui do Ed Pesquisa, né, ano passado, a gente entrevistou a professora Delice Bicalho e ela falava disso, da dificuldade que as pessoas têm de se aposentar, né? Mas aí a gente está falando, talvez, do empregado, né? A pessoa que viveu a vida inteira numa empresa que, por questões da idade, precisa aposentar, né? Para poder viver a vida, e aí ela deu várias dicas de como viver isso. Agora, do outro lado, se a gente pensa um empresário, né? Uma empresa bem-sucedida, né? Como que esse empresário ele pode fazer esse planejamento? Qual que é a importância dele se planejar? Não, eu vou ficar mais, né, na presidência dessa empresa, sei lá, mais 5 anos. E aí, durante esses 5 anos, eu posso fazer um planejamento, né, esse processo, talvez, de formação de um sucessor. Quais são as dicas? Como que o direito, né, empresarial pode colaborar pensando nesse planejamento? Olha, eu sempre falo assim que não é nada fácil, né? É um ramo, é uma seara ali do direito que ele é bem delicado, porque eu não estou tratando só de empresa, né? E quando eu falo de empresa, eu estou falando de número, eu estou falando de dados, aí é muito mais fácil. Mas quando eu tenho do outro lado questões familiares, essa intersecção ela vai ser muito, às vezes, penosa, né? Mas para quem está no comando e que pretende fazer essa sucessão, ela não começa com algo grandioso. São pequenos detalhes, são pequenas sutilezas que ele vai introduzindo dentro daquele ambiente corporativo, que vai dando tom de que a sua hora está chegando, né? Então, por exemplo, tem um filho que trabalha naquele ambiente. O filho, ele é bom em quê? Ele é bom no comercial. Então, eu vou colocá-lo ali no comercial. E aí as tratativas vai ser tudo com ele. Então, ele já identifica no que é bom, na habilidade, sabe? Então, já vai direcionando. Tem outra filha que, às vezes, gosta mais da área financeira. E aí também direciona. E dentro, né, dessa questão mais prática, já vai delineando no contrato social, que é o documento de constituição da empresa, e também nos estatutos, e nas normas e nas políticas internas também. Isso é interessante, né, Caís? Porque, assim, culturalmente, né, a gente, quando fala, né, ou ouve de empresas, né, empresas familiares, tem as suas dinâmicas de poder, né? E, normalmente, historicamente, sempre tem aquela questão, né, do filho mais velho que vai suceder o pai, né? Há uma questão de gênero, que normalmente não são mulheres, a gente ainda tem essa dificuldade, né, de mulheres assumirem presidências de empresa, talvez até mais capacitadas que, eventualmente, por exemplo, os irmãos, mas pelo fato de ser mulher, ela não, né, ascende. Como que essa questão de gênero, essa ordem de nascimento, isso ainda hoje interfere em quem vai mandar no negócio da família no futuro? Infelizmente, a gente ainda tem essa questão de gênero muito pulsante e muito presente nessas empresas familiares, né? Hoje, acredito que dentro, né, da pesquisa que eu fiz, nas grandes cidades isso já está dissolvendo, né? Mas ainda existe. No interior, isso está muito. A gente detecta só de visualizar essa estrutura, né? E essa questão, por exemplo, nos meus estudos, tinha uma empresa, né, que a mulher não entrava, não era sócia. Ela não podia ser sócia. Então, uma das filhas, né, e tal, e ela recebia a parte que lhe cabia, a participação da sociedade, ela recebia em bens, só para não entrar, porque o comando da empresa só poderia ser do gênero masculino, né? Então, assim, isso ainda existe, né?
mas a gente caminha para desmistificar isso. Para mudar esse cenário, Para né? mudar esse cenário. A sucessão ela pode ser também um momento de inovação, né? Mas também um momento de ruptura, né? Como evitar que essa disputa pelo poder, né, dentro de uma família, possa destruir o valor da empresa, né? Independentemente dos bastidores, né, dessa disputa de poder, para que a empresa continue, né, tendo seu potencial, né, financeiro, econômico, mas que também não interfira nas relações, né, de afeto dentro da família. Como equilibrar, né, esses dois lados? Aí você tocou num ponto que, assim, ou você tem muita sabedoria, né, para que esses dois polos não interfiram, e eu falo que na empresa familiar é muito difícil, quase que impossível, porque vai interferir, né? E existem empresas que arruinaram, faliram devido a divergências entre os filhos, entre os herdeiros, né? E aí dissolve tudo, e aí cada um fica com a sua parte, né? Mas toda essa questão, para que não haja essas divergências, é delimitar, é o próprio fundador delimitar sobre essas questões, né? E ele também identificar que o poder vai sair das mãos dele, né? Porque essa ruptura, seja para o bem ou para o mal, ela existe. Haverá uma ruptura, né? Muitos ainda falam assim, mas essas inovações, né, para facilitar o trabalho, né, e tal. Mas aí, normalmente, o fundador fala assim, mas eu sempre fiz assim, e sempre deu certo, né? Mas ele não aceita que houve essa transição, porque muitos continuam na empresa, só que eles são direcionados para conselho de administração, que é só uma questão deliberativa, para decidir questões pontuais, né? Mas ele quer fazer o quê? Ele quer decidir coisas do dia a dia, que não lhe cabe mais. O ideal é essa pessoa sair completamente da empresa ou, ainda que nessas funções, né, mais consultivas, vamos dizer assim, né, é importante que essa pessoa ainda esteja envolvida no cenário. É interessante que mantenha, porque o negócio, ele vai haver essas inovações, essas mudanças tecnológicas, mas aquela estrutura, ela percorreu e houve a perpetuação. Então, para que ainda continue tendo essa identidade, o fundador, ele se mantém como um consultor, né? Porque muitas vezes não é o tecnológico que vai resolver, mas ele tem a experiência, o histórico de passar por toda essa geração. Para finalizar a sua pesquisa, né, se deu no mestrado em Gestão Integrada do Território, né, eu queria que você falasse um pouco como que o GIT, né, o Gestão Integrada do Território, ajudou a você a enxergar, né, esse cenário das empresas familiares para além da lei, né, para além do direito em si, né, mas entender essa gestão dos bastidores das empresas familiares. Edmárcio, o GIT foi um divisor de águas na minha vida. Ali eu percebi o quão grande é a questão assim do território, né? Porque a gente vem de uma ideia de território muito pequena, né? E quando eu me deparei com esse território, o simbólico, aquilo que está velado, né? Eu tomei um choque, né? Porque essa questão que eu trouxe na minha pesquisa, ela foi fundamental e é fundamental para que eu entenda as relações familiares e para que eu faça os documentos jurídicos que sejam mais assertivos. Então, o GIT me ajudou nesse ponto e também, né, para além disso, conhecer novos autores, conhecer novos pensadores, e isso me trouxe assim muita satisfação. Muito bom. Muito obrigado, viu, Kézia, pela sua presença aqui no EdPesquisa.
O prazer foi todo meu, eu que agradeço. Muito bom, muito obrigado. E também quero agradecer a você que nos assiste, né, e te convidar a assistir as outras edições do ED Pesquisa no YouTube da Univale TV. Você também pode conferir, né, sempre às quintas-feiras, às 14 horas, o ED Pesquisa na TV Leste. Ou você pode procurar também na sua televisão, canal 3.2, e conectar a programação da Univale TV. 24 horas você acompanha a Univale TV no canal 3.2 da sua televisão. Então, te aguardo na Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.